Glória a Deus, graça e paz, igreja, boa noite, tudo bem? Glória a Deus, quero aqui cumprimentar os amados irmãos, também quero cumprimentar os nossos pastores da casa, pastor Márcio, pastor Anderson, pastora Ju, pastora Kate, pastor Fernando, aos demais pastores da casa, me perdoe para não cometer nenhuma injustiça, vou encerrar por aqui. E queridos, é uma imensa alegria, também não posso esquecer de cumprimentar o pastor Hernani, que está nessa saga, nessa missão tão importante que é espalhar o fogo do avivamento na igreja do mundo. E estamos a poucos dias do maior evento de toda a terra, ele se chama arrebatamento. E apenas uma igreja avivada vai estar preparada para esse tempo tão importante. E eu quero animar você também a se preparar para esse tempo. Pastor Hernani, sua família, nós estamos com saudades, acompanhamos pelas redes sociais, mas a gente quer dar um abraço e um cheiro logo, logo, paizão. Queridos, quero convidar você, antes da gente começar a exposição da palavra, a curvar sua fronte, fecha teu olho aí, abaixa sua cabeça. E eu quero fazer uma oração bem simples. Pai querido, Pai amado, é com muita alegria que estamos na Tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E estamos muito felizes de estarmos na Tua presença, Senhor, porque nós percebemos a Tua presença aqui. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que não sejam palavras humanas, mas que seja o Teu Espírito Santo falando a cada um aqui, meu Pai. E nós desde já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quero que você abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. E eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Se você trouxe Bíblia, abra a tua Bíblia. Se você não trouxe, acompanhe, está aqui no telão. Pode ser que não seja a mesma versão, fique à vontade. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode continuar aqui comigo? Repita comigo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Quem recebe essa bênção? Glória a Deus. Quem está aqui com a sua família aqui? Levante sua mão. Glória a Deus. Quem que está aqui que a sua família não está aqui porque por algum motivo ou outro, eu quero animar você a receber essa palavra com teu coração aberto. Queridos, todos aqui, a maioria conhece a história de Abraão. Abrão, para começarmos essa história, o nome Abrão significa pai exaltado. E o interessante é que Abrão, nesta passagem, Abrão ainda não tinha filhos, ele já era avançado de idade, e a Bíblia fala que Sara era estéril. A gente vê que Abrão, ele era filho de Terá, ele habitou em Ur dos Caldeus, uma terra que era conhecida por cultuar deuses estranhos, inclusive sacrifícios humanos. Nós vemos em Gênesis 11 que Terá teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Desses filhos de Terá, Naor, irmão de Abrão, teve 2 filhos, Milcá e Mispa. Arã teve Ló. Quem não lembra do sobrinho de Abraão? Ló, que vamos conhecer na Bíblia mais adiante. E Terá, ele saiu de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. É interessante, meus irmãos, que nós vemos essa promessa a Abraão,
em Gênesis 12, 1, 3. Mas alguns estudiosos sustentam que essa promessa, ela foi à casa de Terá. Só que Terá, quando saiu de Ur dos Caldeus, ele parou numa terra chamada Harã, e ali ficou até a sua morte. Por isso, logo quando Terá morreu, a Bíblia fala que Deus falou com Abrão, e ali ele disse, isso que nós acabamos de ler, ele disse que vá para a terra que eu vou te mostrar. E vemos nessa passagem que Deus é um Deus de aliança. Vemos a aliança de Deus com o homem no jardim do Éden, a aliança edêmica. Depois, a aliança após a queda com Adão, a aliança adâmica. Logo após, a aliança com a família de Noé, a aliança noédica. Por ora, a aliança de Deus com Abrão. Vemos a aliança de Deus com Moisés e o seu povo. A aliança de Deus com a casa de Davi, a aliança davídica. E nós, hoje, vivemos uma aliança eterna, através do nome de Jesus. Porque Deus, através da descendência de Abrão, leia, descendência ou descendente de Abrão, que é Jesus. No capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus estava debatendo com os fariseus a respeito de quem era filho de Abraão, Jesus falou assim para os fariseus: Abraão sorriu quando viu o meu dia, porque a promessa de Abraão remetia a Jesus. Então, meus queridos, nessa noite eu quero lembrar você que a aliança que Deus tem para a tua família é uma aliança eterna. Ela foi fundada desde o início do mundo. Então, é promessa de Deus e vai se cumprir. Veja, queridos, o nosso Deus é um Deus de aliança. E quando nós falamos de aliança, eu quero lembrar os irmãos que Deus, ele inicia um pacto ou a aliança com o homem e sua família, reconhecendo a autoridade do casamento. Deus não vê um contrato, Deus não vê um regime de bens, Deus não vê um pacto humano, Deus vê uma aliança eterna. Deus leva tão sério a sua aliança com o homem, através do casamento, que em Malaquias, no capítulo 2, ele escreve um capítulo inteiro, apenas lembrando os sacerdotes da importância da aliança que estes homens contraíram perante Deus. Então, a aliança que você celebrou no dia do seu casamento não foi apenas com uma mulher ou com um homem, foi uma aliança firmada com Deus. Então, eu quero animar você a entender que a tua família é uma família de Deus. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns princípios que vão ajudar a você e a mim a entender que a pessoa mais comprometida a resgatar, a salvar a sua família, não é você e nem eu. Foi o sacrifício de Jesus vertido na cruz. Glória a Deus. Queridos, Jesus, em Marcos capítulo 10, ele foi indagado acerca do divórcio. Veja, quando Jesus foi indagado, porque os fariseus queriam experimentar Jesus a respeito desse, por que Jesus, qual era o entendimento de Jesus acerca do divórcio, tendo em vista que Moisés tinha autorizado o homem repudiar a sua mulher. E era uma prática muito comum. E quando esse mestre da lei pergunta a Jesus a respeito do posicionamento de Jesus, Jesus não foi para Moisés. Jesus foi lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e disse assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Sabe, queridos, a gente entende que quando vamos falar de família, o Estado, a sociedade laica, todo mundo acha a família bonito. Todo mundo tem um valor emocional na família. Mas Deus, Ele vai além das emoções. Deus tem princípios eternos. E, de acordo com Deus, família é a união proveniente de um homem e de uma mulher no casamento. Este casamento, ele é heteroafetivo, é homem e mulher. É um casamento público, não é algo às escondidas, é uma aliança pública. E ele é monogâmico, é o homem e sua mulher. E o interessante é que Jesus fala que quando o homem e a mulher se unem, eles se tornam uma só carne. E nós vemos que biologicamente é impossível acontecer isso. Por quê? Porque nós temos a visão de Nicodemos. É possível o homem voltar para o útero da sua mãe, sendo já velho? Para casar, é preciso nascer de novo. Se você não estiver disposto a morrer, você não está preparado para o casamento. Por isso os discípulos falam para Jesus: dura coisa é isso. E Jesus falou: realmente, isso é para poucos. Casar é para pouco. É só para sujeito homem. E é por isso que na sociedade a gente vê muita gente pedindo para sair. Você vê que as pessoas facilitaram o divórcio, facilitaram a dissolução do casamento. E isso, no mundo, é muito comum. Porque o mundo não conhece a Deus. Porque a família é projeto de Deus. Quem aqui quer alcançar Campo Largo para Jesus inteira? Levante sua mão. Aleluia. Quem quer alcançar o Paraná? Quem quer que o Brasil seja alcançado por Jesus? Então nós temos que ter uma visão muito clara. Nós temos que começar na nossa família. Veja, querido, família é um projeto de Deus. É por isso que o diabo levanta contra a sua família. É por isso que a gente vê adultério, a gente vê violência doméstica, a gente vê muitas famílias disfuncionais. Homens querendo mandar nas mulheres de forma opressiva, mulheres também querendo mandar nos homens, filhos desrespeitando os pais abusando dos seus filhos. Por quê? Porque em algum momento, esse projeto de Deus sofreu a interferência do maligno. Então, queridos, família é uma promessa para toda a humanidade. Deus, Ele fez uma aliança com Noé, com Abraão. O povo do Egito, em Êxodo, quando ele foi convocado para ser resgatado da opressão dos egípcios, o povo, ele foi celebrar a Páscoa. E olha que interessante, a Páscoa tinha que ser celebrada em família. Então, Deus, Ele, em Salmo 68:6 diz assim: Deus faz que o solitário more em família. Ele tira os cativos para a prosperidade. Porque só os rebeldes habitam em terra estéril. Talvez você hoje não tenha a tua família aqui, mas Deus tem uma promessa para a tua vida. E por que Deus instituiu a família? Veja, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que interessante, no versículo 27, ele enfatiza: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Deus é um Deus familiar. Ele é em família. Ele é na pessoa do Pai. Ele é na pessoa do Filho. Ele é na pessoa do Espírito Santo. Ele quer que a nossa família reflita o Deus de família. O Deus Pai, provedor, o Deus Filho, aquele que obedeceu ao Pai a custo de sua própria vida. E o Deus Espírito Santo, aquele que consola, aquele que se identifica com as mulheres. Por isso que eu vejo que na igreja as mulheres são cheias do Espírito Santo, porque elas têm uma sensibilidade espiritual, elas têm um carinho, elas nos levam para mais perto de Deus. Elas têm essa característica que o Espírito Santo incutiu em cada mulher. Quantas mulheres cheias do Espírito Santo nós estamos aqui? Amém. Daqui a pouco vai vir mais mulheres. Quantas mulheres cheias do Espírito Santo nós temos aqui? Levanta a sua mão. Amém, multiplicou, glória a Deus. E para que Deus instituiu a família? Veja, Deus instituiu a família com algumas missões. A primeira missão de uma família aqui na terra, ela tem que ser produtiva, ela tem que dar frutos. Deus não quer que você viva de Bolsa Família. Deus não quer que você viva de auxílio. Deus quer que você prospere. Então, quando um casamento acontece dentro dos padrões de Deus, a primeira coisa que acontece é você prosperar. Gente, vocês não têm ideia do quanto eu era lascado antes de me casar. A Bíblia fala: quem encontra uma esposa encontra o favor de Deus. Meu amor, levanta, meu amor. Por favor. Essa é o favor de Deus na minha vida. Obrigado, meu amor. Pastora Lu. E eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida através da vida dessa mulher de Deus. Muitas pessoas acham que na minha casa eu sou o cara legal. Vocês não me conhecem. Ela é a alegria da casa. Ela é o equilíbrio. Ela é a ordem. Ela é o perfume. Na minha casa, ela faz com que eu queira voltar para casa. Eu não vejo a hora de encontrá-la, de encontrar meu filho, porque a mulher sábia edifica o seu lar. Amém? Outro propósito para o qual Deus criou a família, instituiu essa família, é para que a família cresça em números, para que ela se reproduza. Então, quando a gente vê na Bíblia, uma família ou um casal considerado estéril, veja que isso geralmente ele é um sinônimo de uma deficiência, porque Deus viu que o homem não pode ficar sozinho. Deus nos criou para sermos férteis. Em outras palavras, para fazermos filhos. Há um tempo atrás, quanto maior era uma família, maior era o número, ou maior era a possibilidade de prosperidade. Hoje, a sociedade, o mundo, o sistema diz que quanto menos filho, é mais fácil de você programar a sua vida. Mas Deus é um Deus de família. Quando Davi veio para a nossa casa, né, meu amor? Deus elevou o nosso nível financeiro. Nós tínhamos um padrão. E quando veio o Davizinho, Deus começou a nos mimar, nos levou a experimentar muito mais da provisão dele. Amém? E Deus nos deu também uma terceira missão, que é, como família, de governar, dominar sobre peixes, sobre o mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre tudo aquilo que está neste mundo. Nós temos essa missão de governar, de dominar. Somos das criaturas a mais excelente, porque somos a imagem do Criador. Veja, há um tempo atrás eu ouvi que quando Deus falou para o mar, Ele falou: encha e produzam seus peixes.
falou para a terra que a terra produza suas ervas, e as gramíneas e os animais do campo. Agora, quando ele falou para o homem, ele falou o quê? Façamos nós, o homem, a sua imagem e semelhança. E é por isso que quando você tira o peixe da água, ele morre. A planta da terra, ela vai morrer. E é por isso que, depois que Adão pecou, a morte entrou. Porque nós fomos desconectados de Deus. E aí, Adão entregou o domínio que tinha a Satanás. E até o próprio Satanás chegou a Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 6, e disse para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue pelo homem, e eu a dou a quem eu quiser. Mas Jesus é um filho obediente. Ele falou: está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Então, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês 5 princípios para que você tenha uma família de acordo com a vontade de Deus. Então, antes eu quero falar com quem quer constituir uma família. Quem são os noivos ou os namorados que estão aqui comprometidos com esse projeto de Deus? Levante sua mão. Amém, glória a Deus. Noivos e namorados que estão comprometidos com esse projeto de Deus, que vai se concretizar no casamento. Primeiro conselho eu quero abrir aqui para você é Provérbios 24, 27. Ele diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Sabe, queridos, na minha adolescência, eu via, muitas pessoas querendo se casar. E eu não entendia, porque, poxa, eu nunca tive na minha infância um modelo, de acordo com os padrões de Deus, de casamento, de marido e mulher, de pai e mãe. Eu vim de uma família disfuncional. E depois que eu vim para Jesus, e eu comecei a entender a excelência do casamento, aquilo que Deus faz na vida das famílias, eu queria ter uma família para mim. Então, em 2010, eu estipulei 3 objetivos na minha vida: namorar, noivar e casar. E é simples, né? Porque geralmente a gente se enamora de uma moça, ou a moça do rapaz, pela sua aparência física, por aquilo que ela te oferece, aquilo que te agrada aos olhos, aquilo que te cativa emocionalmente, pelo sorriso, pelas piadas, pela alegria. Mas casamento é mais que isso. Casamento não é você escolher uma mulher. Casamento é você matar todas as outras. E o que eu digo é muito sério, porque muitas vezes, quando escolhemos alguém para dividir a nossa vida, o mundo, ele vai colocar pessoas e pessoas para desviar do projeto de Deus. Então, nós temos que ter muita sabedoria, muita cautela com o mundo. Outro conselho que diz o seguinte, um ditado popular, ele diz assim: quem casa, vou tentar de novo, quem casa, exatamente. Deus, em Gênesis 12, falou na lata de Abraão: sai da casa do teu pai, sai debaixo da saia da mamãe, construa a tua vida, sonhe os teus sonhos. Lembrando que Abraão estava na casa do seu pai, o seu pai já estava morto, mas ele estava vivendo um sonho do seu pai. Ele estava vivendo ainda um projeto para a vida do pai dele, ou que o pai dele estava vivendo. Mas Deus é um Deus de aliança, e Deus, ele chamou: vai para a terra que eu te mostrarei. Deus tem um sonho para você.
Não tente comparar a sua vida, o seu projeto de vida com aquilo que teu pai e que tua mãe viveram. O teu projeto é outro, Deus tem outro projeto para você. Você pode pegar os referenciais bons, os princípios, mas Deus tem um projeto para você, Ele tem uma aliança com você e com a sua família, amém? Por isso, quando você for casar, não fique achando que você vai casar e logo no primeiro mês Deus vai te dar um milagre e você vai ficar milionário. Não, Ele vai construir com você. Por isso em Zacarias 4:10 ele diz, não despreze os pequenos começos. Deus é um Deus que constrói, que participa, é dia após dia, é no maná, é todo dia de manhã buscando, é a provisão vindo dia após dia. Amém? Segundo princípio, esse é um princípio que eu gosto muito. É a submissão das mulheres. E como é difícil a gente falar de submissão num mundo que fala de igualdade de homens e mulheres, não é não? Sabe, queridos, o mundo ele prega que a mulher, ela também vai fazer o que o homem faz. Ele quer igualar homem e mulher. Então você vê mulher, eu não estou criticando pessoalmente a pessoa. Eu acredito que tem mulheres que têm habilidades excepcionais, e não é esse o ponto. Mas ele quer igualar todas as mulheres com características masculinas. Tem mulher indo para a academia, tomando bomba, e depois fica falando grosso. Paz do Senhor. Vai malhar, fica bombadona. E sabe, queridos, Deus criou a mulher para ser feminina. Não criou a mulher para ser masculina. Sabe? Porque Deus não chamou a mulher para fazer o que o homem faz. Pelo contrário, Deus chamou as mulheres para fazer aquilo que o melhor homem natural aqui não consegue fazer. Vocês têm habilidades sobrenaturais. Deus criou vocês com características ímpares. Lá em casa, a minha esposa, ela tem um dom de chegar no armário e eu peço, amor, cadê o pote do doce que eu quero? Ela, tá lá. Eu vou, nada, não acho. Ela fala, eu vou procurar. A impressão que dá é que ela chega, sai uma mão de lá de dentro do armário, e entrega para ela. Achei. Eu não acho, gente. Na geladeira a mesma coisa, cadê o vidro de pimenta? Mesma coisa, ela tem uma habilidade que eu não tenho. Agora, eu também tenho habilidades que ela não tem. Uma coisa que a gente combinou é que na direção eu sou o motorista da casa. Então, essa é a minha incumbência. Agora, em casa, é ela que manda. Se ela fala, amor, a toalha tem que estar estendida assim, assim, assado. Ela vai lá e estende. Se eu desarrumo, eu tenho que seguir o padrão em metro da pastora Luciana. Então, queridos, a submissão, ela não é um fardo para a mulher. A submissão, ela é uma proteção à mulher. Porque, vamos pensar aqui naturalmente. O homem pode pôr uma criança no mundo? Naturalmente, não. O homem pode amamentar? Não. A mulher tem qualidades que identificam na criança uma necessidade que o homem passa batido. Eu sei que tem excelentes pais com muito mais habilidades que eu como pai, que sabe se a criança está com fome, se precisa trocar, ou se está estressada. Não é o meu caso, irmãos. Eu preciso da minha esposa. Então, às vezes é ela que põe ordem lá em casa. Porque nós, homens, temos outras habilidades. Então, a submissão é o princípio que vai deixar com que a mulher seja protegida pelo marido. Porque submissão é estar debaixo de. O homem é cobertura, o homem é. Já viram aqueles filmes
do Tropa de Elite, que o cara dá cobertura. O cara vai na frente e o outro fica por cima aqui dando a cobertura. Protegendo. Nós protegemos as nossas esposas. Nós somos chamados para proteger, não para machucá-las. Nem fisicamente, nem de forma verbal. Então, queridos, toda mulher que se submete ao seu marido, ela está protegida. Porque ela está submetida, em Efésios 5:22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ok, isso Paulo escreveu para a igreja. Então, o marido tem que ser crente. Uma irmã uma vez me falou: pastor, como que eu posso me submeter ao meu marido? Meu marido nem ora. Ele até vai na igreja, mas fala cada palavrão em casa. Pastor, ele é a favor do aborto. Pastor, eu acho que ele até votou no Lula. Nada contra, queridos, não estou dizendo isso, mas eu queria dizer para você que a submissão não tem a ver se a mulher ou se o marido é ou não de Deus. Eu falei para essa moça: minha irmã, então você vai ter que tratar o seu marido como um marido ímpio. É, pastor, como? Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o seu honesto comportamento cheio de temor. Queridos e queridas, estar submissa ao seu marido é você estar submissa ao Senhor. Toda vez que você se rebela contra a autoridade que Deus deu ao seu marido, você está se rebelando contra o próprio Deus. E é por isso que muitas vezes as suas orações não são ouvidas, porque Deus está tratando o teu coração através da dureza do coração dele. No temor do Senhor. Sabe o que é temor? Uma vez, tem uma prima minha que ela se converteu e tem aquelas dúvidas assim, muito legais. Pergunta: Zeca, minha prima, né? Adão tinha um umbigo? Eu não sei nem responder. Falei: olha, eu vou consultar aqui no Wikipedia. E eu costumo dizer que ela me faz algumas perguntas que me levam a refletir. E ela falou: Zeca, o que é temor? É ter medo de Deus? Eu falei: eu acho que é um pouco mais profundo que isso. Temor é você ter medo, pavor de perder a amizade com Deus. De você perder, de você ferir o coração de Jesus. Você imaginou ferindo o coração do Pai? Chegar na presença de Deus e você se sentir estranho? Sendo que Ele te chamou para ser íntimo, para ser amigo. Então, queridos, temor é você ter medo de perder esse relacionamento com Deus. O marido também tem que se submeter. Porque se ele mandar achar que a mulher é empregada, ele está também sendo insubmisso a Deus. Por quê? Vamos para o terceiro princípio. Amor. Há um tempo atrás eu vi uma expressão interessante. Chegaram no pastor Josué e perguntaram para ele: quem manda lá na tua casa, pastor? Ele falou: quem manda é o amor. E lá em casa também. Quem manda é o amor. Né, amor? Ela também fala: é verdade, amor.
Porque quando a gente ama, a gente começa a pensar no outro. Em Efésios 5:25 diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amar é se entregar, é dar a vida pela esposa, para que a santificasse. Sabe o que significa santificar algo? É separar, é tratar com honra, é tratar com distinção. Então toda vez que você chega e xinga sua mulher de qualquer palavra torpe, você não está amando a sua esposa. E pior, você está comprometendo o teu relacionamento com Deus. Porque, eu não sei se você sabe, se você é casado com uma mulher de Deus, você tem um sogro muito exigente. E ai de quem mexe com a filha dele. Queridos, Efésios 5:29 diz assim: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, ama seu próprio corpo. Por isso a Bíblia fala, alimenta e cuida. Alimentar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, é um dever. Mas nós temos também que cuidar. E a palavra cuidar, no original, talpo, que está escrito na minha Bíblia Lexo de Strong, que ela tem a tradução, ela fala o seguinte, que cuidar é aquecer, manter quente, cuidar com carinho, cuidar com ternura. Isso é cuidar. Não é apenas proteger externamente, é cuidar do coração da sua esposa, é tratá-la com honra. Se você abrir tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando você pisa na bola e trata mal a tua princesa, porque ela é filha do rei, nem Deus quer papo com você, varão. É céu de bronze. Você pode até falar no labachúria, se você não quebrantar teu coração, se você não pedir perdão para sua esposa, Deus não quer nem papo contigo. É muito sério. Amar é semear todo dia. Amar é você, com atitudes práticas, demonstrar isso. Existe um livro de Gary Chapman, que fala das 5 linguagens do amor. E as 5 linguagens são: tempo de qualidade, palavra de afirmação, serviço, toque físico e presentes. Você pode amar a sua esposa de qualquer uma dessas formas. E você também vai ser amado de alguma forma. Às vezes a tua esposa, ela não quer que você encha ela de presentes, ela quer você presente. Às vezes a tua mulher, ela não quer que você apenas mantenha a casa financeiramente, mas ela quer que você dedique um tempo para ajudar ela a lavar a calçada, pôr as crianças no banho. Isso é amor. Isso é a forma como ela se sente amada. E o grande problema é que nós queremos amar do jeito que a gente quer ser amado, e não do jeito que o outro precisa ser amado, do jeito que o outro entende. Então, eu conheci casais que se amam, mas do jeito errado. O marido traz dinheiro para casa, a mulher não precisa nem trabalhar fora, mas é um parado dentro de casa. Nem consertar uma torneira o cara consegue. E não precisa necessariamente saber, mas arruma alguém que faça.
Mas você precisa amar a sua esposa com atitudes práticas. Às vezes você quer ter um momento de intimidade com a sua esposa. Você casado, você sabe do que eu estou falando. Sem semear, meu querido, como é que você vai colher? Para você, muitas vezes, ter intimidade na área física, você tem que ganhar o coração da sua esposa. Então, queridos, outro princípio, agora aos filhos, dos filhos aos pais, diz assim, Efésios 6, 1, 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, vocês precisam honrar, não só obedecer e honrar. Porque obedecer é quando o pai está vendo. Agora honrar é quando Deus vê o coração. Em Lucas, capítulo 15, nós vemos a história de 2 irmãos. A história do filho pródigo. O mais novo desobedeceu o pai e vocês conhecem a história. Foi para o mundão, envergonhou. E o mais velho, embora obedecesse, não honrava o pai. Porque ele preferia comer um churrasco de carneiro com os amigos do que desfrutar da presença do pai. Ambos eram pródigos, porque desprezavam o valor que o pai tinha. Então, queridos filhos, honre seu pai, honre sua mãe. Quinto princípio, e agora eu quero falar com os papais. E eu quero chamar os irmãos do louvor aqui, só para a gente fingir que está acabando. Você pode vir aqui, a gente vai ter um tempo de oração, e eu quero tratar desse tópico aqui. Efésios 6,4 diz assim, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação ao Senhor. Ensina, em Provérbios 22,6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, queridos, educar é uma missão. Educar é um chamado para um pai comprometido com o projeto de Deus. Muitas vezes você leva teu filho para a escola achando que lá eles vão ensinar alguma coisa. Não, eles vão aprender com você. E o filho aprende vendo o que o pai faz. Certa vez um conhecido meu foi colocar seu filho para dormir e eles estavam orando antes do filho dormir. E o pai perguntou, filho, como que você imagina que é Deus? E o filho olhou para o pai e falou, eu acho que ele é parecido com você. Eu achei aquilo tão bonito. O filho encontrou no pai a ideia que ele tem do caráter de Deus. Pais, vocês têm refletido o caráter de Deus aos seus filhos? Como diz o pastor Hernani, você quer conhecer um homem de Deus? Pergunte para a esposa dele se ele é homem de Deus. Porque aqui na igreja é mais fácil. Em casa é que é o desafio. Filhos e pais, vocês precisam melhorar o relacionamento como pai e o filho. Então, pai, ensine o seu filho a ser um bom pai, sendo um bom pai. Ensine seu filho a ser um homem de Deus, sendo um homem de Deus. Saiba que você vai transmitir ao seu filho, pai, o amor e o cuidado que Deus tem para com seus filhos. Ensine o seu filho a ser um bom marido, tratando com honra, com dignidade, a mãe do seu filho. E mãe, ensine seu filho, ensine sua filha a ser uma boa esposa, respeitando seu marido, enaltecendo e cultivando a admiração do pai na sua filha. Querido, feche os teus olhos.
E eu vou fazer outro desafio. Eu queria que você ficasse em pé. E fique do lado da sua esposa, do seu marido, da sua família. Pastor Fernando, queria pedir para que os pastores possam estar aqui. Nós queremos gastar alguns minutinhos ungindo sua família, orando por sua família, porque eu creio que o avivamento que Deus tem, o último avivamento, ele está lá em Malaquias 4:6. Eis que nos últimos dias, no grande e terrível dia do Senhor, enviarei o espírito do profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. O avivamento que Deus tem para a igreja do Brasil, se dá na tua família. Olhe para sua esposa, abrace ela nesse momento. Abrace sua noiva, profetize a família que você vai ter. E nesses poucos minutos, se você tem alguma dívida, se você falou alguma palavra áspera para sua esposa, peça perdão. Se você brigou com sua esposa por causa do trânsito, por causa do futebol, por causa da mãe dela, por causa de outras pessoas, peça perdão. Você, esposa, se você brigou com seu marido porque ele deixou a toalha jogada na cama, molhada, peça perdão. Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, apresentando as nossas famílias, clamando pela tua intervenção, porque o Senhor projetou essa família. O Senhor é um Deus que tem alianças com famílias, com cada família aqui representada. E eu te apresento a minha família. E assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Eu e minha casa e serviremos ao Senhor. Agora vamos falar como crente. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu quero que você venha, façam corredores aqui em cada pastor. Cada pastor vai estar aqui orando, ungindo a sua família. Pode vir se aproximar os pastores que estão aqui na frente do altar. E eles vão estar orando aqui por sua família, enquanto o ministério de louvor vai estar ministrando uma canção.